mulheres, graça e paz. É bom estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração um texto, 2 versículos, em cima disso nós vamos meditar, falando da nossa herança. É o Salmo 127, versículo 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. A herança é algo que é deixado de pai para filho, porque a herança é um patrimônio que se deixa de pai para o filho. E patrimônio no grego significa pater, que na tradução é pai. Então é algo que Deus Pai nos deixou como herança para que nós possamos cuidar. E a herança que Deus deixou para nós pais é um privilégio e uma responsabilidade muito grande. No entanto, na Bíblia não fala que todas as mulheres devam ser mães. Porém, aquelas que o Senhor abençoa deve tomar essa responsabilidade com seriedade, pois nós temos um papel importante na vida dos nossos filhos. A Bíblia fala da mulher sábia. A mulher sábia edifica a casa, enquanto a tola destrói com suas próprias mãos. Está em Provérbios 14, 1. E buscar essa sabedoria, ser sábia, não é de acordo com o que a gente acha ou com o que a gente pensa, mas nós temos a Bíblia para isso. Eu sempre ouço falar que filho não vem com manual. Para mim, o filho ele tem um manual, que é a palavra de Deus. É aqui que nós vamos encontrar o alicerce necessário para nós firmarmos os nossos filhos. E esse dever não é só da mãe, é da mãe e do pai. A mãe com habilidades maternas e o pai com as habilidades paternas, cada qual com as suas responsabilidades, mas ambos juntos constroem a vida do filho, e conduz o filho para uma direção e um caminho certo. Buscar essa sabedoria, queridas, é o melhor caminho. Essa sabedoria não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Lá em Gênesis 1, 26 diz, Deus disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o que Deus representa, Deus representa o amor, Ele exorta, Ele corrige, Ele protege, Ele ensina. E nós devemos nos espelhar em Deus. A palavra imagem, no dicionário, ela significa representação, reprodução, imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Então, para mim é claro quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele quer dizer que nós devemos nos espelhar nele. Ele é o nosso maior exemplo daquilo que nós devemos fazer, ser nessa terra. E vários ensinamentos a Bíblia nos aponta para nós educarmos os nossos filhos. E eu queria falar a respeito um pouco de algumas delas. Uma é a nutrição, é alimentar os nossos filhos. Alimentar os nossos filhos é uma tarefa no começo da mãe, de amamentar, Depois o pai junto tem essa responsabilidade de nutrir os filhos fisicamente para eles crescerem saudáveis. E espiritualmente não é diferente. Nós temos o dever de nutrir espiritualmente os nossos filhos. Em Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O verbo ensina é já, é agora, é no presente, é sempre, é todo dia, ensina. Investir tempo, inculcando a palavra de Deus nas crianças desde pequeno, e até quando ele for velho, ele não vai se desviar dele, é uma promessa. Essa missão de instruir os nossos filhos é nossa, é dos pais. A igreja, ela nos complementa, ela nos ajuda, é a comunhão, é o caminhar juntos como igreja, mas o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam ser formados dentro da nossa casa.
Isso não é tarefa da igreja, especificamente da igreja, não é simplesmente levar a criança na escola dominical, ou nas salinhas, ou no culto infantil, e ali já está o suficiente, não. É o nosso dever, nós somos os missionários dos nossos filhos, é através da nossa vida que eles vão conhecer a Deus, a Jesus. Outro ponto importante é nós sermos atenciosas, né? Darmos atenção devida aos nossos filhos, parar, né, no nosso dia, conversar, saber o que eles estão pensando sobre a vida, sobre o que eles estão vivendo, o que eles estão vendo, né, através da internet, tudo isso é importante. Em Deuteronômio 6:7 diz: ensina-as com paciência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso para mim claramente trata de relacionamento, estar junto com os seus filhos, ouvir o que eles têm a dizer. Muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, né, e principalmente agora, mesmo estando em casa, temos as nossas tarefas diárias, muitas mulheres estão trabalhando em casa, e isso tudo toma o nosso tempo e talvez a gente não dê a atenção necessária que nossos filhos precisam. Nós precisamos fazer isso como mães, como pais, ouvir os nossos filhos, ensinar, sentar, conversar, e isso é muito claro para mim. Outro ponto importante é nós edificarmos os nossos filhos, falando palavras de bênção e não de maldição. Em Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que ouvem. E é muito importante nós proferirmos palavras de bênção. Isso me fez lembrar de uma história verídica que aconteceu no século XIX. Naquela época as escolas eram bem rígidas. E existia um menino que ele não parava na sala de aula, ele era terrível. E um dia ele chegou em casa com uma carta do diretor para sua mãe. A sua mãe abriu aquela carta e leu, e as suas lágrimas começaram a descer. E aí o seu filho disse: mãe, lê essa carta para mim. E ela resolveu ler. E a carta, ela leu o seguinte: seu filho é um gênio. Essa escola é pequena demais para ele. Nós não temos professores suficientes para treiná-lo. Ensino você mesmo em casa. E passado um tempo, esse menino cresceu e a mãe veio a falecer. E ele, já homem, voltou para a casa da mãe para arrumar as coisas da mãe. E aí ele viu ali naquela gaveta a carta do diretor. E ele abriu aquela carta e estava escrito o seguinte: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não traga-o mais para essa escola. Esse menino nada mais era do que Thomas Edison, o inventor da lâmpada. E ele não inventou só a lâmpada, ele inventou o cinescópio, o ditafone, o microfone e tantas outras invenções na sua época. Eu imagino como essa mãe edificou a vida do seu filho, com palavras de incentivo, de encorajamento. Eu não estou aqui para julgar o fato dela ter escondido o verdadeiro teor dessa carta, mas ressaltar o quanto ela foi importante na educação do seu filho. Ela tomou aquilo como um desafio e com seriedade, por amor ao seu filho, ela ensinou. E anos mais tarde, Thomas resolve fazer uma autobiografia e no seu livro ele coloca uma dedicatória que dizia o seguinte: Thomas Edison era um menino confuso, de problemas mentais, mas graças a uma mãe dedicada e heroína se tornou um dos maiores inventores do século. O quanto você quer edificar o seu filho, a sua filha, com palavras que possa construir uma história
promissora, uma história bonita. E às vezes no furor do dia a dia, né, eu acredito aqui que eu não devo ser a única, mas quantas vezes a gente se irrita com os nossos filhos porque eles não fazem aquilo que a gente pediu, porque eles deixaram jogadas as coisas, porque o quarto está uma bagunça, porque não obedeceram, e você às vezes no furor professa algumas palavras que não são bênção, que são maldição, e nós temos que tomar cuidado com isso. E ao invés de falar no furor, né, da situação, deixar a poeira passar, baixar e falar com amor, ensinar os seus filhos. E pode crer, mas essa palavra serviu muito para mim. Deus falou muito comigo, falou primeiro comigo, porque muitas coisas eu preciso mudar na direção dos meus filhos, na condução dos meus filhos. E para encerrar, eu queria dizer que não importa se você é mãe de muitos ou poucos filhos, se você é mãe de primeira viagem, se você tem filhos adotivos, o importante é que você ore pelos seus filhos, não desista dele, professe na vida dele, instrua os teus filhos, seja dedicada, seja uma mãe presente, ande com ele, converse, escute. E acho que esse tempo é muito propício para isso, porque nós estamos em casa, um tempo maior por conta da pandemia, do isolamento, e eu creio que Deus trouxe essa palavra para nós refletirmos sobre isso. Embora essa palavra ela seja tão simples, talvez você já tenha ouvido tantas vezes, eu creio que é para renovar a nossa mente, e Deus está nos dando uma oportunidade maior de estarmos mais tempo em casa e desfrutar, né, da presença do nosso esposo, dos nossos filhos. E esse é o momento de nós afinarmos os nossos relacionamentos. Eu tenho ouvido dizer que muitos casais estão se separando nesse tempo de pandemia, que muitos filhos estão se revoltando, porque não sabem lidar com as dificuldades do dia a dia, estando em casa, mais tempo juntos. Que Deus nos ajude a construir isso, que Deus nos ajude a enxergar que isso é uma oportunidade e não um peso. E eu gostaria só de ler mais um versículo que diz em Isaías 41:10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus está conosco, Ele nos ajuda, Ele é que nos fortalece. E espero que essa palavra, da mesma forma como me edificou, possa edificar você também. Gostaria de orar com vocês. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem falado no nosso coração durante esse tempo, durante as devocionais que têm se manifestado aqui nesse espaço. E eu te agradeço por essa palavra que vem falar da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. E nós como mães, ó Pai, venha nos abençoar, venha nos capacitar, Senhor. Que nós possamos sempre estar ali, de joelhos dobrados pelos nossos filhos, ó Deus. Que eles possam ser realmente flechas na mão do valente e alcançar lugares ainda mais altos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas.